Nossa mente produz pensamentos na mesma medida que o nosso coração bate. Boa parte do tempo, os pensamentos são criados de forma automática, de forma involuntária. E, quando ele acontece, nós podemos abraçar ou podemos não alimentá-lo, nós podemos distanciar deles, para evitar especialmente que eles produzam química no nosso corpo. Os pensamentos negativos, eles produzem uma certa química para te colocar em ação, para você fugir dos perigos. Eu vou contar para você mais ou menos como funciona. Você já vai entender aqui nessa ilustração. Imagina que a sua mente, né, seja como um ônibus. E esse ônibus está sempre em movimento, ele está sempre andando. E dentro desse ônibus tem você e mais uma pessoa que se chama piloto automático, tá bom? O ônibus é conduzido de duas maneiras. Uma, quando você se senta no ônibus e você, de forma intencional, dirige, pilota os seus pensamentos. Ou seja, você pode produzir pensamentos positivos. Elas normalmente não vêm naturalmente, é preciso um esforço para que você traga essas coisas até a sua mente. Só que nem sempre estamos no assento do motorista do ônibus. Às vezes a gente cansa de dirigir e vai descansar um pouco na parte de trás do ônibus e então assume o piloto automático. O piloto automático, ele é excelente por natureza, excelente porque ele nos permite descansar, concorda ou não? E você sabe que a gente faz inúmeras tarefas no piloto automático, né? Andar, por exemplo, é uma tarefa que a gente faz no piloto automático. Se você tivesse que pensar, raciocinar para andar, você não andaria. Bom, eu ponho o pé aonde agora? Ponho o pé para frente, ponho o pé para trás, mas o pé está de lado, é o pé esquerdo ou o pé direito? Acho que eu não estou muito equilibrado para andar. Você ponderaria situações mentalmente e não caminharia. Isso está no piloto automático. Você é capaz de tomar banho no piloto automático, dirigir no piloto automático, se alimentar no piloto automático. Isso por si só não é um grande mal, tá bom? Mas o que acontece? Esse piloto automático ele tem um defeito que foi gerado lá pelo pecado original, que foi uma falha no processo que o homem deixou que acontecesse, né, por uma escolha livre. Vocês sabem da história, não preciso aqui contar da história do pecado original. Mas essa deformação nos fez perder parte da semelhança com Deus. Nós passamos a funcionar mal. E uma das questões que passaram a funcionar mal foi esse piloto automático. O que acontece? A nossa mente, o nosso piloto automático, ele tem um foco principal, ele passou a ter esse foco principal na nossa sobrevivência. Ele trabalha para nos deixar em modo de alerta. Ele não é elaborado para que você tenha paz. Naturalmente, uma pessoa sucumbe, uma pessoa fracassa, uma pessoa entra numa espiral negativo até entrar em desespero, naturalmente falando. Por isso que nós precisamos cuidar. A nossa mente, nosso piloto automático, quando ele toma o volante, ele vai sempre pegar a estrada do pessimismo, do negativismo. Por quê? É como uma ferramenta de nos proteger, né? Olha, o que será que pode acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso. Melhor eu me preparar agora. Pronto, você já jogou um monte de química no seu cérebro para que você entre em ação, fique agitado, fique perturbado, como se você estivesse inseguro. Então, isso eu queria dizer para você. A sua mente, o piloto automático, ele não é naturalmente positivo. Então, veja, é importante que a gente não fique desatento, dormindo no ônibus o tempo inteiro. Tá bom, descansar um pouco, faz parte, né, da nossa vida, descansar. Mas quando você vê que o ônibus mirou para um lugar feio, mirou para um lugar ruim, você tem que tomar de volta a rédea, tomar de volta o volante. Mas isso é necessário uma atenção. É necessário você estar atento. Por isso que eu ensino a técnica de atenção plena, para que você, a todo momento, no momento presente, consiga perceber o que está acontecendo dentro do seu interior, dentro da criação das suas narrativas, das histórias que você conta para você, e você seja capaz de tirar o motorista automático do volante e você mesmo conduzir sua vida intencionalmente, racionalmente. Eu piloto. Vamos caminhar um pouco nessa questão para você entender um pouco melhor. Então,
Quando nós estamos desatentos, a nossa mente produz uma certa narrativa negativa sobre a vida, sobre o que pode acontecer, sobre o que está acontecendo. Se nós não estamos alertas, nós não estamos atentos, o demônio implementa uma mentira na sua raiz. E é por isso que a sua vida não consegue frutificar. Não é uma árvore vistosa como você gostaria que fosse. Por quê? Porque existem coisas minando a sua raiz. E o que é que está minando a sua raiz? São pensamentos calcificados, compilados, condensados por mentiras dos seus pensamentos negativos. O demônio adora isso. Quando ele implementa uma mentira dentro do seu coração, dentro da sua raiz, ele cerca. Ele faz como se fosse uma fortaleza para que você nunca mais se solte daquele nó. Então você consolida pensamentos negativos em modelos negativos, modelos mentais negativos que arruinam o seu jeito de se sentir e arruinam o jeito de você se comportar. E ele faz isso uma mentira por vez, devagarinho. Ele vai implementando. Quando você vai ver, a vaca foi pro brejo. Não se assuste. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo gradativo que vai acontecendo e a nossa vida vai piorando. Vai acontecendo, a nossa vida vai piorando. Quem sabe um dia a gente toma uma atitude, não é? As falhas do seu passado, as mágoas do seu passado, as decepções do seu passado roubam o seu futuro. E não é assim que Deus quer. Por quê? Porque mesmo que você tenha feito algo, Deus permitiu. Foi da vontade permissiva de Deus. Talvez não da vontade ativa, mas da vontade permissiva. E se ele permitiu, sabe o que acontece? Ele pode tirar um bem maior. E aí não me pergunta qual é esse bem maior. É você que tem que saber. É a sua vida. Ele é capaz de transformar a sua vida naquilo que ele quer, ou ainda melhor do que aquilo que ele queria a princípio, enquanto você está aqui me ouvindo. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. De fato, as armas da nossa luta não são humanas. O seu poder vem de Deus e são capazes de destruir fortalezas. São capazes de destruir fortalezas. Que fortaleza é essa que Paulo está falando aqui? São as fortalezas que o demônio fez em volta de um pensamento, de uma ideia, de um modelo mental. Ele está protegendo essa ideia com uma fortaleza, para que você não pare de pensar nisso. Não pare de pensar que Deus te abandonou, não pare de pensar que você é incapaz, não pare de pensar que a sua vida estragou, que você estragou tudo, que você está desanimado, mas eu começo assim mesmo, um monte de rótulo. Esses rótulos, eu sou procrastinador, eu sou ansioso, eu sou preocupado demais. Esses rótulos estão encapsulados. É como se tivesse uma fortaleza tomando conta, para que você continue pensando desse jeito. Só que está aqui a palavra. O poder das armas que nós vamos usar, que é a palavra de Deus, a oração, né, a atenção, são capazes de destruir fortalezas. Olha aí. Nós destruímos os raciocínios presunçosos e qualquer poder altivo que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha o que Paulo fala. Obrigamos toda a inteligência a obedecer a Cristo. O que é isso daqui, meu irmão, minha irmã? É uma maneira de você conduzir a sua vida intencionalmente com Jesus dentro do seu ônibus. É como se você parasse um instante. Senhor, sobe. Agora não somos só eu e o meu automático. Agora é o Senhor que está aqui. Eu vou governar aqui minha vida, mas eu quero que o Senhor me passe instruções para onde eu vou. Ou então sente-se o Senhor mesmo e dirige para mim, né? Em alguns momentos ele vai fazer isso, em alguns momentos você vai fazer com ele do seu lado. Essa é a sabedoria de Paulo. Troque os pensamentos tóxicos, os pensamentos negativos, os pensamentos de morte, pelos pensamentos nobres, de santidade, de honra.